Há cerca de 2600 anos, cidadãos da Grécia Antiga, percebendo as características particulares que tornavam o ouro um excelente meio de troca, começaram a cunhar as primeiras moedas de ouro da história. Processo esse que foi repetido por diversos povos e civilizações ao longo da história humana. Tempos depois, como forma de facilitar ainda mais as transações comerciais, as pessoas começaram a depositar seu ouro em cofres ou depósitos em troca de recibos que eram utilizados como meios de troca no lugar do ouro, e assim surgiu o dinheiro de papel. Esses recibos poderiam ser trocados a qualquer momento por ouro nesses depósitos, que mais tarde ficariam conhecidos como bancos. E dessa forma voluntária, então nasceu o único sistema monetário da história capaz de gerar estabilidade de preços e de manter o poder de compra da moeda utilizada pela população ao longo do tempo: o padrão ouro. Olá, esse é o canal Investimento Fácil e hoje falaremos sobre como funciona um padrão ouro. O padrão ouro não foi um sistema monetário pré-projetado por alguns burocratas, mas surgiu a partir do resultado de acordos espontâneos e voluntários da sociedade como um todo, e a adoção do ouro como moeda não foi particularidade da Grécia, da China ou da Inglaterra. Foi algo que ocorreu espontaneamente em todo o mundo graças à preferência das pessoas pelo metal amarelo como meio de troca. Um padrão ouro não precisa de um governo para ser viável. Historicamente, era o setor bancário responsável por fornecer moedas de ouro confiáveis à população. Sob o padrão ouro, uma unidade monetária nada mais era do que o peso correspondente a uma quantidade específica de ouro. Por exemplo, inicialmente, $1 era o equivalente a 1/20 de uma onça em 1815. Isso na prática significava que o padrão ouro era um regime cambial fixo. Esse regime se fundamentava na obrigação de cada país manter parte de suas reservas em forma de ouro. Essas reservas determinavam a oferta monetária e as condições do comércio de cada nação, e isso se refletia na balança comercial de cada país. Caso um país tivesse balança comercial superavitária, ou seja, exportasse mais do que importasse bens e serviços, este país teria de importar ouro dos países deficitários. Tal ação aumentaria a oferta monetária do país, aumentando os preços locais. Com a elevação dos preços, os produtos do país perdiam competitividade nos mercados internacionais, o que serviria para frear novos superávites. Já se o país apresentasse uma balança comercial deficitária, ele teria de exportar ouro para outros países, o que diminuiria sua oferta monetária, fazendo os preços internos caírem, o que tornava seus produtos mais competitivos no exterior. Desse modo, o padrão ouro propiciava o equilíbrio na economia internacional. O padrão ouro foi amplamente adotado durante o século XIX e início do século XX pelas maiores economias do mundo, mais especificamente entre 1815 e 1914. Durante esse período, houve uma deflação de preços nos Estados Unidos, ou seja, os preços caíam ano após ano. Algo que custava $100 em 1815 custava apenas $65 em 1913. Isso ao mesmo tempo em que a economia americana crescia a uma taxa média de 3,7% ao ano, o que torna esse período o período de maior expansão econômica da história americana. Isso é algo que nenhum economista keynesiano irá conseguir explicar. Mas por que o padrão ouro foi abandonado? As desculpas são várias, mas as mais repetidas por aqueles que são contra o padrão ouro são as de que não haveria ouro suficiente hoje para sustentar o comércio ou de que a oferta de ouro não cresce na mesma velocidade que a economia mundial. Mas essas desculpas não se sustentam a uma análise dos fatos. Primeiramente, essas afirmações não fazem sentido porque sempre há ouro suficiente para um padrão ouro, contanto que você especifique um preço estável e não deflacionário para ele. Ou seja, hoje só não haveria ouro no mundo para estabelecer a mesma paridade entre o dólar e o ouro de 1815, graças à inflação monetária provocada pelos bancos centrais nas últimas décadas. Em segundo lugar, quem afirma que não há ouro suficiente hoje para sustentar um padrão ouro não sabe a diferença básica entre a oferta de ouro oficial, que é o ouro imposto dos bancos centrais e que serviria como lastro em um padrão ouro, e a oferta total de ouro existente no mundo. Hoje, existem cerca de 180 mil toneladas métricas de ouro no mundo, sendo que desse total apenas 35 mil toneladas pertencem aos bancos centrais. Ou seja, caso fosse necessário, a oferta de ouro oficial poderia dobrar, que praticamente não iria alterar a quantidade total da oferta de ouro. O fato é que o padrão ouro foi encerrado simplesmente porque um sistema monetário lastreado em ouro ou qualquer outro material escasso limita o poder do Estado e de grupos de interesse ligados ao Estado, mais especificamente os banqueiros. A obrigação de resgatar as notas emitidas pelo governo em ouro limita a impressão de moeda feita pelo Banco Central em momentos em que o governo pretende aumentar seus gastos, como em períodos de guerra, por exemplo. Não foi por acaso que o padrão ouro clássico foi abandonado exatamente no início da Primeira Guerra Mundial. Com o fim da guerra,
Depois de terem inflacionado suas moedas em quantidades sem precedentes até então, os países tentaram voltar a atrelar suas moedas ao ouro nos mesmos moldes de antes da guerra, o que obviamente não deu certo. Depois disso, vários arranjos monetários diferentes foram tentados sem sucesso, sendo o último deles o resultado do acordo de Bretton Woods, que ficou conhecido como o padrão ouro-dólar. Esse modelo determinava que o dólar americano deveria ser atrelado ao ouro a uma taxa de 35 dólares a onça e que as demais moedas de outros países deveriam ser atreladas ao dólar em um valor fixo. Pessoas não mais podiam resgatar o ouro com o dinheiro de papel. Agora somente bancos centrais poderiam fazer isso. E foi exatamente isso que eles fizeram à medida em que o Banco Central americano imprimia cada vez mais dólares. Dessa forma, o ouro que antes era acumulado nos Estados Unidos começou rapidamente a ser resgatado por outros países, o que transformava o acordo de Bretton Woods em um sistema monetário inviável. Assim sendo, o então presidente americano Richard Nixon rompeu qualquer lastro do dólar ao ouro quando impediu em 15 de agosto de 1971 qualquer tipo de resgate de ouro por outros bancos centrais. Desde então, o sistema monetário mundial não é lastreado por absolutamente nada. No nosso atual sistema monetário, a quantidade de moeda ofertada é determinada por políticos e burocratas sem a existência de qualquer mecanismo que possa impedi-los de criar dinheiro em excesso, através de um órgão conhecido como Banco Central. Mas para que serve um Banco Central? Na Faculdade de Economia nos é ensinado que as funções de um Banco Central são especificamente manter o poder de compra da moeda e garantir a estabilidade de preços da economia. Mas o que podemos perceber é que nenhum Banco Central consegue cumprir com suas funções básicas no longo prazo. Observe o exemplo do Banco Central mais poderoso do mundo, o Federal Reserve, desde o fim do padrão ouro em 1971. O arranjo monetário sob o qual vivemos hoje existe apenas e tão somente desde 1971, mas o que podemos perceber é que muita gente acredita que os bancos centrais e suas moedas sem lastro são entidades divinas criadas por Deus no sétimo dia. Mas a verdade é que o nosso atual sistema monetário tem menos de 50 anos de idade e cada vez mais dá sinais de que os seus dias estão contados. Ao contrário do que gostam de fazer parecer os economistas mainstream, padrões monetários semelhantes ao que temos hoje já foram testados inúmeras vezes ao longo da história humana e nunca, em lugar algum, ele foi bem sucedido. Em todas as tentativas, o final é sempre o mesmo: inflação de preços fora de controle e colapso político, econômico e social. Como se nota, quanto mais poder o governo tem sobre a moeda, maior é a expansão da oferta monetária e maior é a inflação de preços impostos aos cidadãos, algo que um padrão ouro não permite. O ouro sempre será uma commodity escassa, ao contrário das cédulas de dinheiro que usamos hoje, as quais podem ser criadas aos montes e ao simples apertar de um botão. Se você gostou do conteúdo, então deixa seu like, se inscreve no nosso canal e compartilhe este vídeo com todos os seus amigos e familiares. Caso tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe um comentário que terei o maior prazer em responder. Muito obrigado por assistir ao vídeo e até a próxima.